Este programa é patrocinado pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Meyer. Pai, obrigada pela palavra hoje. Eu acredito que para algumas pessoas, elas vão ouvir algo hoje que vai realmente ser um momento decisivo para a vida delas. Então eu agradeço pela palavra. Ajuda-me a entregar exatamente da maneira que você deseja e ajude cada pessoa a manter o foco e ouvir exatamente o que ela precisa ouvir em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Isaías 61. Em primeiro lugar, deixe-me lhe dizer que Jesus pode curá-lo em todos os lugares em que você foi ferido. Em todas as áreas. Se você está sofrendo espiritualmente, mentalmente, emocionalmente, financeiramente e nos relacionamentos, eu quero que você tome posse desta próxima coisa que vou dizer. Não há nenhuma área em sua vida que Deus não se preocupe. Nenhuma. Não há nenhuma em sua vida com que Ele não se preocupe. E não há nada em sua vida que você não possa trazer a Ele e pedir-lhe para ajudá-lo. Agora, eu acho que essa é uma grande revelação que provavelmente os cristãos de todo mundo precisam ouvir, porque eu passei muitos anos da minha vida como crente, pensando que eu nem mesmo sei se pensei conscientemente, mas eu não tinha nenhuma ideia de que Deus estivesse interessado em qualquer parte de mim que não fosse a parte espiritual para perdoar os meus pecados e me ajudar a chegar ao céu. Primeiramente, eu nem sabia que eu tinha um problema mental. Eu pensava que todo mundo tinha um problema. Eu não sabia que era o meu pensamento. Eu realmente não sabia que eu tinha problemas emocionais. Eu sabia que eu ficava chateada facilmente. Eu sabia que eu estava com muita raiva e sabia. Eu nem mesmo sabia realmente que eu era insegura. Eu era realmente manipuladora e controladora. Nós, quando estamos todos bagunçados a fim de sobreviver, encontramos maneiras de mascará-lo. Nós colocamos máscaras e criamos desculpas para podermos facilmente nos convencer de que todo mundo tem um problema e se eles mudassem, então nós estaríamos bem. Sim? Não? Talvez? Vamos lá, é sábado de manhã, eu estou um pouco cansada, então você tem que me ajudar hoje. Amém. Agora, eu realmente quero que você saiba que tudo o que te machuca, Deus quer curar. Agora, quando eu comecei a entender a Escritura como a que eu estou me preparando para ler em Isaías, foi muito transformador para mim. Então, versículo 1. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu e me qualificou para pregar o Evangelho, as boas novas aos mansos, aos pobres e aos aflitos. Ele me enviou a curar e restaurar os quebrantados de coração. Agora, eu acredito que o mundo está cheio de pessoas quebrantadas de coração. E o que realmente significa de forma prática? Eu acho que ser quebrantado de coração significa quebrado na personalidade. Isso significa que nós não estamos funcionando da maneira que Deus quer que nós estejamos funcionando no nosso melhor. A maneira que eu me comporto em meus relacionamentos com as pessoas agora, e especialmente a maneira que eu me comporto em meu relacionamento com o meu marido, é tão incrivelmente diferente da maneira como eu me comportava há 40 e tantos anos atrás, quando Dave e eu nos casamos. Para ser honesta, quando eu olho para trás, eu penso, eu não sei como ele me suportou e ainda Deus lhe deu uma graça. Porque Deus viu o meu coração. E a coisa boa é que Deus não só vê onde você está, Ele vê onde você vai estar. Se Ele trabalhar com você um pouco. Amém? E apenas como uma parte aqui, às vezes Deus irá lhe trazer uma pessoa com o coração partido. Eu sei que todos nós queremos alguém que está todo organizado, perfeito, para que eles possam nos fazer felizes. Mas honestamente, nós oramos, queremos ser usados por Deus. Eu quero dizer, este é o que eu vou dizer aqui, é a verdade absoluta. Dave tinha 26 anos, eu 23 quando nos conhecemos. Eu já tinha passado por um mau casamento e um divórcio, 5 anos casada com alguém que me maltratou depois de eu já ter sido maltratada durante
a maior parte da minha vida, e eu tive um filho que, curiosamente, eu pus o nome de David. E sabe, ele estacionou na frente da casa dos meus pais para pegar um cara com quem ele trabalhava. Eu estava lavando meu carro, então eu usava short curts de um desses grandes penteados altos. E sabe, David estava orando por uma esposa. Ele disse ao Senhor: quero me casar, estou pronto para me casar. E ele é um homem que definitivamente acredita que a fé sem obras é morta, porque ele estava saindo com 3 mulheres diferentes no momento. Então, ele não estava sendo apenas passivo e sentando e esperando, ele foi atrás dela. E ele disse que sabia que nenhuma das 3 era certa. Então, quando ele me viu, ele disse: ei, quando você terminar de lavar o seu carro, você lava o meu? Você sabe, eu não confiava em homens e eu era sarcástica. E sabe, um pouco rebelde. Eu me virei e disse: se você quiser o seu carro lavado, lave você mesmo. Ele disse que o que saiu de dentro dele foi: essa é a garota pra mim. Talvez ele seja mentalmente doente depois de tudo, eu não sei, Mas aqui está a coisa. Quando ele começou a orar por uma esposa, ouça o que ele disse. Ele disse: Deus, faça ser alguém que precise de ajuda. Agora, honestamente, eu me pergunto, quantas pessoas teriam coragem de fazer esta oração? Há alguém aqui que quer se casar e alguma vez orou: Deus, eu quero me casar, faça com que seja alguém todo bagunçado para que eu possa ajudá-la. Mas aqui está a coisa para se lembrar: muitas pessoas lá fora que precisam de ajuda. Eu era alguém, eu tinha certo conhecimento de Deus desde que eu era uma garotinha e eu queria tanto servir a Deus, eu realmente queria viver bem e servir a Deus. Eu tinha um bom coração, mas eu tinha uma personalidade quebrada. Eu estava quebrada por dentro e eu não precisava de alguém só para me falar sobre Jesus, porque as pessoas tinham feito isso. Eu precisava de alguém para me mostrar Jesus. Vamos lá, ouça. E talvez Deus tenha te colocado como uma pessoa de coração quebrado, uma pessoa que é um pouco confusa, um pouco difícil de se conviver, mas há uma faísca lá, algo que vale a pena salvar. E talvez Deus só queira que você esteja lá. Você sabe, eu acho que há um grande ministério chamado Ministério de Estar Lá. Você me ouviu? Às vezes nós não precisamos pregar para alguém, isto pode ser a pior coisa que fazemos. Às vezes a gente só precisa estar lá e precisamos ser um cristão. Não religioso fariseu, há uma diferença. Vamos lá, pessoal. Mas apenas ser um verdadeiro cristão de forma consistente. E alguém dirá: talvez haja uma maneira diferente de viver da que eu estou vivendo. Veja, eu estava tão confusa, eu nem sabia o que era paz. Eu nem sabia que a paz era possível. Eu vivia em uma família com brigas o tempo todo e apenas um monte de, pecado e maldade, abuso. Eu cresci, tudo na minha vida estava enraizado no medo e assim, eu não tinha ideia do que era paz. E aqui, Deus me dá este homem porque, mesmo quando eu estava casada com meu primeiro marido, veja como Deus ouve as orações. Quando eu estava casada com meu primeiro marido, eu deitava ao lado dele, eu orava e dizia: Deus, por favor, me dê alguém algum dia na minha vida que vai realmente amar-me e que seja alguém que me leve à igreja. Essa era a minha oração. Por favor, dê-me alguém que realmente vai me amar. Porque eu sabia que aquele cara não me amava. Eu sabia quando me casei com ele que não ia funcionar, mas eu estava desesperada. E as pessoas desesperadas fazem coisas realmente estúpidas. E assim, por anos, ficou um pouco melhor a cada ano, mas durante anos, David apenas foi consistente. Um homem de Deus, isso não significa que ele não me confrontou, não significa que nós não, nunca falamos sobre o meu comportamento, mas David estava feliz na minha frente, ele não me deixou roubar a sua alegria, ele foi pacífico, ele sempre perdoava, ele era apenas um maravilhoso exemplo. E ele realmente me deixou com fome e sede do que ele tinha. A Bíblia não diz que você é o sal da terra
deixa eu lhe perguntar, você está fazendo alguém sedento pelo que você tem? Alguém está olhando para você e dizendo, cara, eu gostaria de ser assim. Eu nem sabia que uma vida como essa era possível, então, de qualquer forma, eu estou apenas dizendo isso para ter uma boa medida de que, sabe, às vezes, você tem que estar disposto a passar por algumas coisas que não são muito agradáveis para você, para a salvação e a cura de um outro indivíduo. Para ser honesta, eu acho que nós podemos ir em frente e dizer, eu acho que às vezes estamos excessivamente preocupados com o que estamos ganhando com tudo isso. E se está ou não confortável para nós. E talvez nós devemos apenas parar de orar e pedir a Deus para nos usar se nós realmente não queremos. Oh, bem, vou continuar. Ele enviou-me a curar os quebrantados do coração, a proclamar ou declarar a liberdade aos cativos físicos e espirituais, e a abertura da prisão e dos olhos para aqueles que estão presos. Que maravilha esta escritura aqui. Para proclamar o ano aceitável do Senhor, o ano do seu favor, e o dia da vingança do nosso Deus para consolar todos os que choram. Sabe, o dia aceitável do Senhor é sempre o dia de hoje. Este dia é o dia em que você pode começar um processo de cura em sua vida. Este dia é o dia em que você pode ser salvo. Este dia é o dia que você pode ser tocado por Deus. Este dia é o dia que você pode ter uma reviravolta em sua vida. Não tem que ser amanhã, pode ser esse dia. Jesus não é o grande vou ser, Ele é o grande eu sou. Amém? E Ele está aqui para você hoje. E eu vou lhe dizer que a melhor notícia é que você não é e nunca será capaz de merecer tudo o que Jesus fez por você, e nem eu sou. Por isso precisamos aprender a receber apenas como crianças. E sermos muito gratos por Deus nos amar. Agora, para conceder consolo e alegria para aqueles que lamentam, em Sião, verso 3, Isaías 61, 3. Conceder consolo e alegria para aqueles que choram em Sião. Alguém aqui que tem luto suficiente para durar uma vida inteira e você está pronto para a alegria? Para dar-lhes glória, uma guirlanda, um diadema, uma bela coroa em vez de cinzas. Aleluia. Agora, beleza por cinzas. Agora, isso significa que você pode tomar uma vida feito lata queimada de lixo e você pode trazê-la para Jesus e Ele vai pegar isso, Ele vai te dar de volta algo bonito. Vamos. Mas, agora eu vou lhe dizer algo importante. Esta é uma chave aqui. É bom ler essa escritura e dizer, sim, eu quero beleza por cinzas. Mas você tem que desistir de suas cinzas para receber a beleza. O que você quer dizer com isso? Bem, a amargura, o ressentimento, o peso em seu ombro, a má atitude, a autopiedade, ser negativo, um espírito passivo, preguiçoso, que se senta ao redor e quer que todo mundo faça algo por ela o tempo todo, mas eles não querem fazer nada por si mesmos. Vamos lá, eu tinha tudo isso acontecendo na minha vida, cada pedacinho. Eu não sabia que a beleza estava disponível e depois que eu descobri, ainda não estava pronta para desistir das cinzas. Sabe, às vezes nós apenas gostamos de... Nós meio que gostamos, mesmo sendo idiota, nós gostamos de sentar e sentir pena de nós mesmos o tempo todo. Você tem que desistir dessas coisas, isso não fará nenhum bem. Se você realmente quer ter uma bela vida, o primeiro passo é perdoar todo mundo que te machucou. Completamente perdoar totalmente a elas. E sim, o que fizeram com você não é certo, mas você não está machucando a odiá-los. Por favor, entenda que você não está prejudicando ninguém que te magoou ao odiá-los ou está com raiva delas. Você está, na verdade, apenas continuando a machucar-se e o diabo está dando uma festa.
Bem, isso não é justo. Não, o que as pessoas fazem com a gente não é justo. Mas há um plano muito melhor na palavra de Deus, que é o que Deus disse: eu vou trazer a justiça. Isso significa que Deus é o único que pode pegar as coisas erradas e fazê-las certas. E Deus vai fazer isso, mas você não pode manter suas cinzas. Agora, este é o lugar onde estamos hoje. Você está pronto para perdoar totalmente? Completamente? Bem, eu tentei. Eu apenas sinto. Perdão não é um sentimento, é uma decisão que você faz sobre como vai tratar as pessoas, como vai falar e como vai orar por elas. Quero dizer, você pode simplesmente se encolher por dentro quando você vê alguém que te machucou, que te feriu. Isso não significa que você não pode perdoá-los e também amá-los. Mesmo o amor não é um sentimento, é uma decisão. Nós não queremos orar para os nossos inimigos serem abençoados, mas Deus diz para fazê-lo. Então deve ter algo incrível nisso para nós. Eu mesma disse a Deus, você sabe, eu vou orar para eles serem abençoados, mas para ser honesta, eu não quero que eles sejam abençoados. Nós não precisamos jogar com Deus, Ele sabe tudo. Eu tenho medo de orar e você responder minha oração. Eu realmente não quero que eles sejam abençoados, mas, sabe, eu vou fazê-lo em obediência a você. E sabe como é? Eu acho que a resposta de Deus pode ser: você não precisa se preocupar com isso. A primeira coisa que eu vou fazer é abençoá-lo com uma revelação. Não é como se você orar para os seus inimigos, eles vão ganhar uma nova casa, um novo carro, sabe? Quando oramos pelas pessoas, significa que Deus pode abrir os olhos delas para ver o que realmente estão fazendo. Agora, aqui está a coisa: pessoas feridas ferem as pessoas. Meu pai estava tão confuso. E ele sabia que abusar sexualmente de mim estava errado, mas na verdade eu me lembro do dia em que ele olhou para mim dizendo: eu estava com os meus 60 anos e ele estava com seus 80, e ele nunca tinha pedido desculpas. Ele finalmente chegou a fazê-lo e ele disse: eu não tinha ideia de que o que eu estava fazendo com você estava te machucando tanto. Eu não acho que as pessoas percebem isso. Ele começou a ver coisas na televisão sobre o abuso e começou a ter um pouco de revelação do que isso faz com as pessoas, e ele não tinha ideia nenhuma. Ele sabia que era errado, ele sabia que era egoísta, mas ele não tinha ideia de como os efeitos ao longo prazo seriam na minha vida. Eu acho que muitas pessoas que nos ferem, elas estão apenas agindo devido à sua própria dor e elas realmente não têm ideia do que estão fazendo. E nós precisamos parar de ficar zangados sobre algo o tempo inteiro e ficarmos felizes por Deus poder pegar esse lixo em nossas vidas e fazer um bom trabalho. Amém? Que mensagem cheia de alegria é o Evangelho de Jesus Cristo. As boas novas do Evangelho. O Espírito do Senhor está sobre mim para pregar as boas novas, para lhe trazer boas novas e as boas notícias de que não há nada em sua vida que te machuque, que Jesus não possa curar. Agora, Ele nos dá beleza por cinzas e óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de um espírito angustiado e sobrecarregado, a fim de que se chame um carvalho, que se chamem uma árvore de justiça, alto, forte, magnífico, distinguido pela retidão, justiça e honestidade com Deus. Plantações do Senhor, para que Ele possa ser glorificado.
Assim Deus quer nos levar de ser uma destruição, de uma confusão total, a alguém que está curado e íntegro e ajudando outras pessoas, cuja vida glorifica a Ele a cada pequena respiração. Você fala sobre como mandar o diabo de volta, isso é vingança que ele não gosta. E nos versos 7 e 8, em vez de sua anterior vergonha, tereis dupla honra. Em vez de desonra e opróbrio, seu povo se regozijará em sua porção. Por isso, na sua terra, possuirão o dobro do que perderam. Oh Deus, que maravilha! E eles terão perpétua alegria. Sabe, eu desisti de algumas coisas, eu nunca cheguei a ser uma criança, mas eu acho que teria sido bom, mas agora eu tenho o dobro, de acordo com a palavra de Deus, que eu teria se eu tivesse tido uma vida normal. Não se sente e fique deprimido porque você nunca teve uma vida normal. Dê essas coisas para Deus. Dê a vida quebrada que você teve, dê-lhe a sua dor, dê-lhe todas as suas desvantagens, dê-lhe tudo com que você teve uma má atitude a respeito e deixe que ele lhe dê de volta o dobro do que perdeu. Você vai acabar com o melhor negócio a longo prazo do que se o primeiro plano tivesse dado certo. Quero dizer, se nós realmente entendemos isso, como podemos estar de outro jeito que não animados com a nossa caminhada com Deus? E sabe, você nunca vai me convencer de que o que eu estou dizendo é verdade. Isso não é só conversa. Isso não é apenas uma sessão de animação. Isso aconteceu comigo. E eu já vi isso acontecer com outras pessoas. Dave compartilhou sua história na noite passada sobre seu pai ser alcoólatra e nunca estar com eles, nunca ir a qualquer tipo de jogo de bola. Seu pai só se escondia no porão o tempo inteiro e bebiam. Eles tinham como que... Naquela época, eles tinham antigos porões e eles tinham aqueles fornos bem grandes de carvão e muitas vezes, quando as pessoas não estavam usando esses fornos, ficava apenas como um quarto sujo na casa e é aí que seu pai escondia suas garrafas de vinho e toda a sala estava cheia de garrafas de vinho. E ainda, assim, Dave teve uma mãe piedosa. E ele era um homem piedoso. E ele serviu nas Forças Armadas e... ele queria ajudar alguém, orou por uma esposa que precisasse de ajuda. E, meu Deus, aqui estamos agora. Poderíamos ter apenas ficado duas pessoas miseráveis. Ele poderia ter sido amargo porque ele nunca teve um pai. Poderia ter se tornado um alcoólatra como seu pai. Poderia ser cheio de ódio. Poderia ter odiado as pessoas toda a minha vida. Eu poderia ter sido uma prostituta ou feito coisas terríveis. Mas Deus... Vamos lá. Mas Deus... O meu desejo hoje é que você pudesse apenas por 5 minutos olhar e ver como eu era por dentro. Oh, eu poderia me vestir, ir à igreja e colocar um pouco de tinta em cima e ninguém saberia. Mas, queridos, vocês não iam querer ter um relacionamento íntimo comigo. Como eu disse, podemos nos vestir, ir para o trabalho, ir à igreja ou ao shopping center. Mas você chega perto dessas pessoas... Cara, é por isso que um monte de pessoas bagunçadas estão petrificadas na intimidade. Elas estão com medo de que alguém descubra como elas são. O verso 8, a primeira frase, porque o Senhor ama a justiça. Uma das coisas favoritas sobre o caráter de Deus é que Ele é justo. A vida não é justa, mas Deus é justo. Amém? Agora, eu não acredito que Deus só quer que você se machuque e viva machucado. Eu nem mesmo acredito que Deus quer que sejamos curados e apenas vivamos curados. Ele quer que vamos para a terceira etapa. Eu estou pronto para ajudar outras pessoas. Então, se você quiser realmente deixar o diabo louco e recuperar tudo que ele te roubou, você diga, eu não vou viver ferido toda a minha vida, vou receber a cura, mas eu não vou parar por aqui, não vou apenas sentar e desfrutar da minha boa sensação de cura. Eu vou passar a minha vida ajudando as outras pessoas a perceber que o que Deus fez por mim, Ele também pode fazer por elas. Você pode colocar um fim às gerações de devastação. Se você for aquele que vai desenhar a linhagem de Cristo em toda a sua vida e dizer essa confusão que veio de meus pais para mim, não vai de mim para os meus filhos.
Não transmita isso. Agora, pessoas emocionalmente doentes foram feridas em sua alma e nunca foram devidamente curadas. Qual o caminho para a cura? Eu apenas escrevi alguns passos aqui. Número 1. Acredite que Deus pode trabalhar com tudo o que aconteceu com você para o seu bem. Essa é a primeira coisa a acreditar. Não importa o que aconteceu, Deus pode trabalhar para o seu bem. E se eu fosse você, eu viveria com essa crença cada dia da minha vida. Em segundo lugar, perdoar totalmente. Já falamos muito sobre isso. Número 3, renove a sua mente. Se você foi ferido, garanto que você não sabe como pensar direito. Desculpe, mas você não sabe. Não querendo te insultar, mas não sabe. Não é como dizer quantas pessoas que amam a Deus, suas mentes estão tão confusas. E elas acreditam em todas essas mentiras que o diabo lhes conta, como você nunca poderá superar, você nunca vai ser bom, você é mercadoria usada. Passei tantos anos da minha vida com a natureza baseada na vergonha. Eu tinha vergonha não apenas do que meu pai fez, mas eu tinha vergonha de mim porque ele fez isso. E eu tinha um disco constantemente tocando na minha cabeça. Era uma música de uma frase: o que é de errado comigo? O que é de errado comigo? O que está errado comigo? O que é de errado comigo? Algum dia você já ouviu o que é de errado comigo? O que é de errado comigo? Porque eu não sou como as outras pessoas. O que é de errado comigo? E quer saber? Eu nunca mais ouço essa música tocando. Nunca mais ouço essa música. Amém? Você foi ferido no passado? Você se sente ferido em sua alma ou você tem o coração partido? Você sabe, Deus quer trocar esse quebrantamento por plenitude. Ele quer dar-lhe beleza por cinzas. Mas você deve estar disposto a desistir das cinzas. Temos que parar de olhar para trás e começar a olhar para o futuro. Deus tem coisas maravilhosas guardadas para você. Você deseja aprender a ser uma pessoa disciplinada que administra sua vida com dedicação e consegue assim alcançar os seus objetivos? Então comece hoje mesmo a criar bons hábitos e se livrar dos maus hábitos. Neste livro, irei ensinar que podemos criar bons hábitos que encherão nossa vida de energia e também nos livrar dos maus hábitos que nos aprisionam. Ao desenvolver hábitos melhores, você pode se tornar uma pessoa melhor. Cada pessoa que ler este livro certamente extrairá dele grandes benefícios, pois ele lhe dará as ferramentas necessárias para mudar e despertará uma paixão pela mudança. Crie bons hábitos, livre-se dos maus hábitos. Você encontra nas melhores lojas ou pelo site www.beloshopping.com. Você tem a consciência de que nossas palavras podem aumentar ou diminuir o nível da nossa alegria? Podem afetar as respostas às nossas orações e exercer um efeito positivo ou negativo sobre o nosso futuro? Através do meu livro, Mude Suas Palavras, Mude Sua Vida, você vai descobrir o incrível poder da palavra, um verdadeiro veículo que transmite nossos pensamentos e emoções. Apresentarei ainda uma série de orientações para garantir que a nossa linguagem seja construtiva e saudável, transformando-se em um instrumento de cura usado para alcançar bons resultados. Ao ler este livro, você passará a perceber que, mudando suas palavras, você poderá mudar a sua vida. Mude suas palavras, mude sua vida. Você encontra nas melhores lojas do ramo ou pelo site www.beloshopping.com. Você sabia que a adoração é a ferramenta mais importante para você vencer as batalhas diárias da sua vida? Como é o exemplo próprio de vários personagens da Bíblia, como o rei Josafá, que venceu os inimigos através da adoração, eu vou mostrar para você como atravessar todo este processo até a vitória. Ouvir, depender, esperar, assumir a posição e adorar. Ao ler o livro A Batalha Pertence ao Senhor, você vai aprender a manter os olhos nele, adorando-o em todo o tempo, enquanto ele luta por nós e provê cada uma das nossas necessidades. A batalha pertence ao Senhor. Você encontra nas melhores lojas ou pelo site www.beloshopping.com. O diabo é especialista em usar inúmeras circunstâncias para nos manter para baixo, pois assim ele pode ter vantagem sobre nós. Mas Deus nos deu tudo o que precisamos para manter o diabo em seu devido lugar. E para isso, precisamos fazer mais do que apenas conhecer a sua palavra. Precisamos colocá-la em ação.
Em meu novo livro, 8 Maneiras de Manter o Diabo Debaixo dos Seus Pés, você vai aprender a permanecer em paz em meio às tempestades da vida, a passar um tempo transformador com Deus, a derrotar os ataques de Satanás com palavras de vida, a receber o amor de Deus e deixar que ele flua para os outros, e a estar ciente dos seus pensamentos negativos e de como você pode vencê-los. Quando você colocar a palavra de Deus em ação, coisas impressionantes começarão a acontecer. 8 maneiras de manter o diabo debaixo dos seus pés, você encontra nas melhores lojas ou pelo site www.beloshopping.com. Obrigado, amigos e parceiros. Juntos, nós estamos compartilhando o amor de Cristo ao redor do mundo. Para saber mais, entre em contato conosco ou visite-nos online em joycemeyer.com.br. Junte-se a nós em parceria enquanto nós compartilhamos o amor de Cristo ao redor do globo. O precedente foi pago pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Meyer.